Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os jogos populares na educação física. Considerado como parte da cultura popular, o jogo tradicional guarda a produção espiritual de um povo. Essa cultura não oficial, desenvolvida sobretudo pela oralidade, não fica cristalizada, está sempre em transformação, incorporando criações anônimas de gerações em gerações. Por ser um elemento folclórico, o jogo assume características de anonimato, tradicionalidade, transmissão oral, conservação, mudança e até mesmo universalidade. Não se conhece a origem desses jogos, seus criadores são anônimos, sabe-se apenas que são provenientes de práticas abandonadas por adultos, de fragmentos de romance, de poesias, de mitos e até de rituais religiosos. Na contemporaneidade, o fenômeno da urbanização está ligado à crescente troca de casas por apartamentos. Está ligado também ao excesso de veículos nas ruas e ao aumento da violência urbana, o que gera uma redução dos espaços para a prática de jogos, levando a criança a brincar em espaços delimitados, como playgrounds de edifícios, por exemplo. Também ao aumento do número de brinquedos industrializados de baixo custo, de jogos eletrônicos, gerando assim um apelo ao consumo excessivo. Isso tudo tem dificultado a preservação dos jogos populares, a preservação dos jogos tradicionais. Mas existem maneiras de se sobrepor a esta questão da industrialização, a esse processo crescente que ocorre por conta da modernização. Através de quê? Através do resgate de jogos, da construção de outros materiais, de outros jogos, utilizando recursos disponíveis, como sucatas ou outros materiais que possam ser de fácil acesso e, claro, juntando tudo isso a muita criatividade, certo? Isso pode fazer com que os jogos e os brinquedos ressurjam, sejam renovados na nossa sociedade. E para mostrar para vocês um exemplo, tá? Eu trago aqui uma obra, certo? Do pintor Peter Bruegel, de 1560. Essa obra é denominada de Jogos Infantis, tá? E o velho, como era conhecido, o pintor, ele demonstra em suas obras uma importância de se ter miniaturizado várias formas humanas. E dentro dessa capacidade que ele tinha de fazer esse processo, ele chegou a desenhar cerca de 40 figuras neste retrato que vocês estão vendo agora. Um fato que também era muito comum em outras pinturas desse mesmo artista e que ficou bem caracterizado em suas obras, tá? Por ele simplesmente buscar sempre retratar o cotidiano dos camponeses, o cotidiano do campo, gente pela qual ele nutria grande admiração. Nessa pintura em especial, tá? O pintor Peter Bruegel, ele representa um grande número de jogos e atividades lúdicas que eram realizadas no século XVI, sendo muito deles, tá, facilmente identificáveis e ainda usados nos dias atuais. Temos várias brincadeiras, tá, alguns equipamentos, alguns brinquedos que vão sendo utilizados, né? Tem algumas encenações, algumas peças como formas também de brincadeira sendo trabalhado pelas crianças, e as crianças estão aí espalhadas por toda a imensidão dessa tela, ocupando a praça, as ruas, as casas, os jardins e até mesmo a gente encontra ali as margens do rio. Nenhum espaço ficou imune à prática infantil. As que se encontram no primeiro plano são bem maiores, né? Podemos ver que essas crianças, elas têm mais destaque, elas são maiores, e as demais vão diminuindo à medida que se distanciam, né, da nossa vista, do observador.
Suas roupas são roupas bem coloridas, com a predominância de cores vermelhas e azuis, e que mais chamam a atenção. As cores alegres contrastam com o fundo amarelado da composição da tela. São bem pequenas as diferenças fisionômicas entre uma criança e a outra, assim como há pouca variação nas vestimentas entre elas. Mas o importante aqui, tá, é que a gente observe quais são as brincadeiras, quais são os jogos que estão sendo tratados com as crianças. E eu quero que vocês façam esse exercício. Eu quero que vocês façam esse esforço de identificar o máximo de jogos, o máximo de brincadeiras possíveis e depois me dizer quais foram as que vocês conseguem visualizar nessa obra, quais vocês já conhecem, quais vocês já jogaram e quais vocês teriam curiosidade de jogar, curiosidade de brincar. Tá ok?